Gilberto só volta depois da data FIFA, tá? Fala que Everton Ribeiro tá voltando aos treinos, mas não tem expectativa de volta. Para quem não sabe, ele tá se recuperando de uma cirurgia para retirada de um câncer, né? E um tratamento, assim, que foi um tratamento ok, né? Porque ele detectou a tempo. Mas o que eu quero destacar, Marinho, é o seguinte: o profissionalismo, né? O cara desse tinha salvo-conduto para ficar até o final do ano de perna para cima, tá treinando. Ele chegou a cogitar, velho. Que homem, velho. Chegou a cogitar. Fazia cirurgia só depois do campeonato acabar. Velho, o nome disso é comprometimento, profissionalismo, velho. E líder é isso, né, velho? Tem que dar exemplo. Everton Ribeiro, velho. Você é o cara. Você é o cara, meu irmão. Parabéns. Eu tiro o chapéu para Everton Ribeiro. Então eu tirei o chapéu, eu quero ver. Eu tiro. Aonde que vai tirar? Seu cabelo é bonito, hein? Eu tiro o chapéu para Everton Ribeiro. E tirou o cabelo também, né? Para aproveitar o embalo. Um pouquinho de cabelo aqui ainda. 65, com muito orgulho. Você é lindo, rapaz. Opa, sim, Everton Ribeiro. É sensacional. Jogador que impõe liderança, não precisa fazer nada, porque só a presença dele, rapaz, é um cara agregador demais, um cara que é referência. Um filho com a camisa do Flamengo, outro filho com a camisa do Bahia, com a esposa, matéria nacional, e ele um exemplo, porque um cara super dedicado, chegou no momento certo e continua dando ao Bahia o que ele disse que ia dar. Que homem. O seu amor, o seu sangue, seu profissionalismo. Palmas para Everton Ribeiro. Palmas. Muitas palmas. E palmas para você também. E tchau. Você quer ir embora? Já fui. Te amo, velho. Que honra. Beijo. Pô, traga a camisa do Fluminense pra mim, que eu não aguento mais pedir um filé e nada. Eu fico com inveja. Ô, meu diretor de marketing, eu posso apresentar um dia com a camisa do Fluminense ou não? Só um dia no programa. É bonito, é tricolor, pô. Eu tenho que fazer a média. Eu quero que a Flucana me dê uma dessa também. É a média, vai. Valeu, Marinho! Um abraço, Dadá. Ó, o Marinho vai passar aí, deve passar na frente da câmera. Eu vou fazer o quê, né? Deixa aí rapidinho, vai lá. Passa rápido, por favor. Passa. Velho, ao vivo é assim mesmo, né? Vamos lá. Galito! Vamos lá, Galito. Galito, vamos lá. Pacotão do Bahia pra você. Quero ver se você tá afiado. Galo, é um desafio pra mim saber se você tá afiado sobre o Bahia. Eu lhe proibi de passar as pautas antes, porque você tem que, né, fazer o seu dever de casa. Ainda mais que você entra de casa, pô. Entendeu? Então vamos lá. Sobre Eric Pulga, Galo. Eu fiz uma bobagem, Galo, ainda no antigo canal da Arino Senna, que foi duvidar de Pulga, né? Porque Pulga é um jogador que veio da Série B, nunca tinha disputado competição internacional, era aquele pontinho que o torcedor do Ceará enchia o saco porque perdia muito gol e tudo mais. Então, velho, minha expectativa com o Pulga era zero, né? E eu, idiota, e fui idiota. Porque, Galo, você falou de consequência, né? E assim, tudo bem que o bom comentarista, ele antecipa, né, em suas análises algumas questões, né? Principalmente a questão de revoltos, né? Evidentemente a gente faz uma análise do passado do cara, das necessidades do time, do nível, né, de exigência, né, a partir do patamar técnico de desafios da equipe que ele está vindo, no caso o Bahia, né? E claro, você pode fazer uma análise, mas uma previsão, como eu fiz, idiota, inconsequente, dizer que o cara é naufragar, que o Bahia estava jogando dinheiro fora, eu fui otário, entendeu, Galo? Mas eu, lá ainda no meu canal antigo, eu reconheci a minha otarice, aliás, eu reconheci não, fui obrigado a ajoelhar no milho, porque Pulga fez o início de campanha que fez, né? E ao contrário das minhas previsões negativas, precipitadas e preconceituosas, eu até diria, tá? O homem botou o Bahia embaixo, botou a responsabilidade de resolver lá na frente do ataque do Bahia no bolso, né? Ao ponto do Bahia até ter se livrado de Biel, que era um cara que na temporada deveria ser o titular da posição, né? E se livrou também de Tassiano e tudo mais. E ele deu conta do recado com louvor, né? Inclusive com gols em Bavis, gol em decisão. E muita personalidade, né? O cara franzino, não tem medo de cara feia, parte pra cima de todo mundo. Pulga é o cara. E eu fui otário. Mas já pedi desculpa, tá? E por favor, me perdoe, porque até hoje me cobram disso, viu, Galo? Você falou que toda vez que Pulga faz uma... Você falou, meu filho, eu sou humano, você não erra não, porra. Entendeu? Dito isso, Galo, quem diria, né? O homem que disse que Pulga não ia dar certo no Bahia está morrendo de saudade da pulguinha preferida dele. Pulga, meu lindo, volte com saúde, meu filho, e não perca o destemor, tá? Porque o que faz toda a diferença em Pulga, velho, que eu acho que é inspiração pra todo mundo, velho, é coragem, né, velho? Porque o cara é nordestino, interiorano, pequenininho e bota pra F. Por quê? Você joga a cabeça erguida e não tem medo de cara feio nem de porrada, velho. Pulga, mais uma vez, perdão, me penitencio e sou seu fã demais, velho. E volte, meu filho. Volte bem, viu? Agora, vamos lá. Feito esse meia-culpa mais uma vez, que é a primeira vez no Leal, eu acho que as pessoas têm que entender que, porra, eu não me acho dono da verdade, né? Apesar de ser muito enfático na minha defesa do meu ponto de vista, tá, Galo? Vamos lá. Dito isso, Galo, é muito oportuna a volta de Pulga, porque
Sanabria é um engodo, né, velho? Sanabria é um petonta, um jogador muito São fraco. dois reforços. São dois reforços. Sanabria A ausência de Sanabria é a volta de Pulga. Aí é que tá, viu, Galo? Agora eu posso falar de Sanabria mal sem culpa porque é pós-conceito, não é preconceito, certo? É um fato. Enganou a torcida. E me enganou também, não vou mentir, Galo. Eu tô muito carente, sabe? Qualquer coisa me ilude na vida. Aquele negócio, sabe daquele drible de corpo, daquela ginga, levantava a fonte nova. Não faz nada! Não dá um passe, não chuta no gol. Ah, fez o gol contra o Vasco. Até minha mãe, depois daquele presente em São Januário. Mas enfim, Galo, é que tá. Sanabria tá fora e Pulga vem bem encalhado, né? Porque é muito mais jogador e vai jogar por ali. O problema é que talvez o Bahia tenha que precipitar, né, o retorno de Pulga. E aí eu tô com medo, porque Pulga se machucou, porque no retorno de lesão, precipitadamente o Bahia botou ele pra jogar como titular no Mirassol, por causa da necessidade que tinha a Copa do Brasil e tudo mais, e o cara estourou. Então, assim, que o Bahia também tenha cuidado nesse planejamento de retorno, porque, meu velho, essa reta final, precisamos de poder de decisão e Pulga é o cara. O que é que você acha que Rogério vai fazer? Vai preservar a Pulga pro segundo tempo? Vai partir pro risco? Porque realmente o Bahia é um deserto, né? Naquela ponta esquerda. A ponta esquerda do Bahia é problemática, Darino, mas eu entendo que o Bahia já aprendeu com o caso de Pulga, e isso fica evidente na recuperação de Ademir, né? Que vai entrando no jogo muito aos poucos, ele foi retomando o condicionamento, ele não foi usado de cara o tempo inteiro, a volta de Ademir. E essa volta de Pulga, eu acredito que vai ser muito bem trabalhada, ele ganhando mais ritmo de jogo, para ir se condicionando e entrando aos poucos. Eu acho que isso é fundamental, como você falou, para não quebrar o jogador logo na largada. E mostra uma mensagem aí de reta final de Campeonato Brasileiro interessante para o Bahia, porque se Ademir está jogando, né, a ponta direita fica muito forte, mas o lado esquerdo do ataque do Bahia fica meio manco, né? E quando você tem duas ameaças muito fortes de cada um dos lados, a forma de jogo do Bahia e a maneira como o Bahia pode se impor aos adversários fica muito mais poderosa. Se acontecer também da volta de Everton Ribeiro, ele estiver bem posicionado, a gente tem aí um quarteto ofensivo do Bahia que é de muito respeito. Então, é muito oportuno essa volta pela composição e momento dessa reta final de Brasileiro. O Bahia ainda está tentando ali chegar próximo ao Mirassol e até o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não está tão distante assim, está muito mais próximo do Mirassol do que o Mirassol do Bahia, mas o Bahia briga e almeja outras coisas. Ter o retorno de Pulga e de Everton Ribeiro é fundamental e tem que ser feito um trabalho muito bom para ir condicionando esses atletas aos poucos. Faltam 8 rodadas, mas vão ser 8 rodadas cruciais para a posição do Bahia. Até porque, veja bem, Darino, eu acho que vai ter G5 no Campeonato Brasileiro, só que tem uma outra questão envolvida. Posição no Campeonato Brasileiro significa aumento de premiação. Quanto mais alta a sua posição, maior será a sua premiação, o seu bolo que você ganha por performance dentro da fatia de recursos lá das negociações de contratos de televisão. Então, faz muito sentido o Bahia almejar coisas maiores e ter a volta de Pulga e de Everton Ribeiro é fundamental para isso. Uma interlocução, como é o nome daquele? Interseção, né, Galo? Quando aquele negócio de matemática, lembra que os veículos se encontravam? Interseção, aquela ali, né? Interseção? Os pontos comuns. Então me diga, você é o professor, porra. Você é intelectual, eu sou ninguém. Tá? Então vamos lá. A interseção entre Bahia e Vitória, né? Existe a maquiagem padrão City, né? Existe a maquiagem padrão Fábio Mota. A maquiagem padrão Fábio Mota é aquela. Porra, tô sendo forçado por contratação. Pega o primeiro gringo aí pela frente que não tem custo e bota aí pra ver se cola. Né? E Sanabria, velho, a grosso modo é a mesma coisa, velho. Só que gostou muito mais. Né? Repare, é um gringo e pelo menos jogou, né? Porque os do Vitória nem jogam. Velho, vamos lá. O Bahia tá precisando de um ponto esquerda desde que o mundo é mundo, porque se livrou de Ratão, se livrou de Tassiano que fazia a função por ali, vendeu o Biel, né? E vamos lá, velho. Apostou todas as fichas em Pulga. Né? E, repare, Pulga machucou, virou aquele deserto, né? Ele tentou Ademir por ali, Juba ele bota na segunda linha, Iago Borducci entra toda hora, uma porcaria, né? Kaique teve a oportunidade, ninguém vinga. E tudo, repare, Galo, tudo é improvisação, tirando Pulga. Tudo é improvisação. Como é que pode, velho? Terceiro no Grupo City, o time que tá pleiteando vaga na Libertadores direta. Não tem um ponto de esquerda de ofício, aí tentou Thiago também, não consegue regularidade, né? No sequência e tudo mais. Aí me traz Sanabria, velho. Era melhor não ter trazido. Era só pra dar uma satisfação. Era melhor continuar, entendeu, Galo? Com os quebra-galho, né? Mais baratos, já estavam aqui.
Traz Sanabria pra dar uma satisfação pro torcedor. Eu gostei desse enquadramento, velho. Rapaz, que homem, viu, velho? Marquinho! Aí é vibração interna, ninguém vai entender nada. Porra, rapaz, que homem esse Marquinho, velho. Ah, e ele aprendeu por ele mesmo, eu não falei nada. Que homem, meu Deus. Mas, ó, não sei que a carreira dessa porra, não. Vá pra seu Marquinhos desse pepino aqui pra nós, viu? Quem avisa, amigo é, viu, Marquinhos? Grande, claramente. Pô, agora eu tô me sentindo da Globo. Que Globo, rapaz? Isso aqui é central, código de produção, muito melhor que o negócio de Globo. Enfim, Alisson, meu filho, vinha, meu irmão, você é amigo, velho. Entra aqui, pode sentar aí, mas meu irmão invade. Eu quero o Alisson aqui, velho, quando puder, tá? Então, não, já entendi, você não quer manguear, então eu vou passar pra Galo. Na hora que Galo tiver, a gente tem a coisa. Entendi, é porque, velho, quando eu vejo meus irmãos, meus amigos, eu tenho carência de afeto, de toque, de abraço. Mas entenda, não posso escolher a organização. Aliás, que direção de TV hoje, viu? Tenho que reconhecer. Graças a Deus. Então, Galo, repare. Que porra a Sanabria vai fazer no Bahia, Galo? Você consegue me explicar? Enganar os otários, né? Que, infelizmente, torcedores do Bahia são muito poucos. Eu não acho nem que tenha sido enganar o otário, viu, Darino? Eu acho que certamente houve um trabalho, houve um scout ali, errou, né? Ou pelo menos até agora errou. Precisava suprir a ausência de Pulga e foi quem foi contratado. Errou. Mas aí o comentário que eu estava fazendo antes com o Marinho com relação ao Vitória equivale aqui o Bahia hoje, para a felicidade do Bahia, tem uma solidez financeira que faz com que o erro na contratação de um jogador não afete o todo, né? Então, o Bahia consegue apostar em alguns momentos, em algumas posições. Eu não acho que tenha sido para dar satisfação não para o torcedor, Darino, porque o Bahia, nesse momento, não precisa disso, né? O Bahia está brigando pelo G4, claro, a gente já discutiu isso aqui em outros programas sobre a necessidade do Bahia se mostrar mais ambicioso, mas eu acho que não tem a necessidade tanto de prestar satisfação assim não à equipe do Bahia. Eu acho que foi não vou nem dizer tanto uma aposta, foi um jogador que trouxe e até agora não deu certo. Utilizado mais palavras, mas como eu também lhe ajudei com inconsequente, né? Eu tô com salvo-conduto para poder errar também com você. Repare, talvez não tenha sido para dar satisfação pro torcedor, mas a pressão do torcedor na arquibancada tem sido decisiva para alguns movimentos do City, né? Por exemplo, goleiro. Os caras resistiram à pressão até não poder mais, né? Quando a situação de Marcos Felipe ficou insustentável, eles já arranjaram rapidamente o destino para Marcos Felipe, a Turquia, e trouxeram o João Paulo, que não tá nem jogando, entendeu? Repare, eles podem até, Galo, demorar a reagir, como nesse caso do goleiro, né? Que foram 3 anos sem goleiro. E ainda seguimos com o goleiro questionável. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a pressão do torcedor impacta tanto na política de oração do City, tá? E quanto também algumas atitudes de Rogério Ceni, porque já teve jogo que a torcida ficou tão puta que o Rogério mudou substituição, né? A forma do time jogar de forma mais reativa, mais direta, a mudança de perfil do ano passado para esse ano tem a ver também com a insatisfação do torcedor, o brado do torcedor, né? E essa questão, assim, é uma constante do torcedor do Bahia, né? Essa insatisfação com a timidez do City na janela de contratação, principalmente essa janela do meio do ano. Então, assim, tudo bem que não seja para dar uma satisfação pro torcedor, mas esta pressão, velho, quando chega no nível, eles agem, entendeu? Então eu acho que assim, que Sanabria... Eu concordo, aí eu concordo. Eu acho que Sanabria foi assim, velho, ó, precisamos de um ponto esquerda, a gente não tem mais argumento, o Pulga tá machucado, então assim, vamos lá. Aí escolheu mal, né? Demora tanto pra trazer Sanabria, meu velho, na moral. O Vitória, viu, Galo, ainda tem desculpa da falta de dinheiro. Mas o City é incompetência e não tem desculpa, tá? Olha quem está aqui, Galo! Rapaz, que honra esse homem aqui. Esse homem eu conheci, rapaz, em começo transição do século, velho, né? Como um jogador maluco. Porque esse homem deu uma voadora no Bavi, Galo e amigos, né? E foi suspenso um ano com 19 anos. E aí, Lolita, como ele é um zagueiro, esse aqui é Alisson, meu velho, que é o nosso treinador do Sub-17 do Fluminense Feira de Santana e um ex-zagueiro que eu conheci na base do Bahia, que fez parte daquele time histórico do Bahia que pese não ter tido sucesso esportivo, que é o time de 2004, daquela campanha épica na Série B, sob o comando de Vadão, onde eu era assessor de imprensa. Esse cara foi campeão baiano no Barradão! Não precisa dizer o gol para quem ele fez, né? Mas ele foi campeão do Barradão com o gol dele. Não importa quem foi o campeão, mas foi ele que fez o gol, tá? E eu acho interessante, viu, Alisson, rapidinho, antes da gente entrar nas questões do Fluminense, porque nosso time, Sub-17, tem um desafio importante que é lutar por uma vaga, começar a lutar por uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano da categoria, né? Aliás, conseguiu uma classificação maravilhosa no fim de semana passado, com destaque do nosso goleiro. Enfim, vamos dar uma geral sobre o Sub-17 do Fluminense, vamos falar sobre a base do Fluminense. Mas antes, deixa eu só contextualizar quem é esse cara. Tem o microfone aberto, tá? Tá vazando aqui um áudio ambiente. Não sei que é. Galo, por favor. Diga que seu microfone é lindão. É Galo, né? Pronto. Então, pronto, me perdoe, calma.
Você tá nervoso? Calma, calma. Então é isso, pronto. É porque, velho, eu já sou agoniado. Se tiver um barulho na minha cabeça, piora. Então, assim, Alisson é isso, tá? Hoje tá como treinador, tá muito bem aqui no Fluminense. Mas, Alisson, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Talvez seja um deixa muito importante para os seus comandados, certo? E, ó, você não vai falar só de sua carreira, não. A gente vai falar sobre a situação do Bahia também, viu? Daqui a pouco eu vou falar da zaga do Bahia, quero a sua opinião. Então, velho, eu conheci esse cara com... Ele tinha uns 19, né? No início do século. Eu também tinha mais ou menos sua idade nessa época, né? Eu, assessor de imprensa, buscando um lugar, só ele como jogador. Só que é o seguinte, Alisson é um craque. Alisson era um zagueiro que sempre chamou atenção pela extrema velocidade. É bom botar aberto que eu tô falando dele, viu? Isso aí fica mais bonitinho. Aí, tá? Porque falar de você tem que parecer que tá bonitão com esse boné. Ninguém me consegue um boné do Fluminense, mas um dia eu vou conseguir. Então, repare, nos conhecemos e aí, Alisson é um cara, o cara se destacava por vigor físico, velocidade, seriedade, né? Tinha um chute bom de perna esquerda e multifuncional, né? Pelo menos no que eu acompanhei da carreira dele como treinador, era um belo zagueiro. E também quebrava um galho como lateral esquerdo, não passava nada. Não tinha apoio ao ataque, mas não passava nada. E o chute bom de fora da área, né? Em 2004 tinha uma coisa interessante. Ele era o primeiro reserva, mesmo jogando só como do lado esquerdo e como canhoto. Mas Vadão, sempre que machucava a Reginaldo, o Cachorrão ou Leonardo, né? Ele adaptava o outro pra Alisson entrar na esquerda. Você vê como ele é um cara assim, ele é um cara de grupo, né? E o cara sempre pronto pra toda hora. Mas entenda, isso aí foi o perfil dele já consolidado como profissional. Na base ele já era assim, quer dizer... O cara que você tá no último ano de profissional, né? Não é um craque todo. Pô, toma suspensão num Bavi, fica um ano sem poder jogar. Geralmente o destino desses caras é o quê? Rua. Mas o Bahia manteve Alisson. Eu não entendi nada, porque eu não acompanhava muito a base. Falei, pô, aí é causa de preconceituoso, de menino abestalhado, né? Ainda bem que a gente evolui na vida, né, Alisson? Então, inclusive, aproveitar para lhe pedir desculpa sobre esse meu pensamento na época, né? Não tenho orgulho disso, não. Falei assim, pô, velho, esse jogador maluco, velho, esclerosado, né? Porque o cara dá uma voadora no outro. Vai manter esse cara por quê? Pagando um ano de salário um consequente. E outra, ele tinha fama de cavalo do cão. Já não era. Isso aí foi só o ápice de várias merdas que ele fez. Aí, velho, Bobô chegou pra mim. Que foi que ele segurou? Bobô e seu Enaldo, né? Darino Senna. Quem entende de futebol sou eu. Quando ele voltar, daqui a um ano, você vai entender por que eu mantive ele. Rapaz, não deu outro. Não deu outro. Porque, repare. Calma. Tudo bem. Pera aí, Galo, rapidinho. Vou lhe despedir só pra fazer o preâmbulo aqui. Aliás, não me despedir logo de Galo, que eu falo de meu amigo aqui à vontade. Galinho, obrigado, viu, lindo? Um beijo grande. Você foi muito bem substituído, velho. Rapaz, se toda peça de reposição fosse desse nível, velho. Ave Maria. Beijo, Dadá. Até amanhã. Valeu. Então, Alisson, repare. Aí, Bobo, daqui a um ano, quando eu estiver no profissional, eu vou fazer essa pergunta pra você de novo em 3 meses e você vai entender por que ele ficou. Ainda bem que Bobo não lembrou de jogar isso na minha cara. E o resto é história, né, velho? Porque aquilo podia não ser um craque, mas era comprometido pra cacete, treinava mais do que todo mundo. E mesmo pivete no profissional era uma voz de liderança e que se impunha no respeito. E aqui tá, Alisson, eu acho que o que fez a diferença pra você conseguir realmente ser quem você foi no futebol é que este episódio bizarro foi fundamental pra você se conter, né? Porque você era uma liderança que não perdia a razão e todo mundo parava pra ouvir, mesmo menino e mesmo com esse currículo, né? Vamos dizer assim, manchado, né? Então, máximo respeito a você, velho, a sua volta por cima e ao profissional sério, idôneo, né? E de respeito que você se tornou. E outra, velho, a vida é isso, né, velho? A gente vai fazer merda quando é adolescente, pré-adulto, né? Mas vai aprender com as merdas e vai entrar no eixo, velho. E você, porra, entrou no eixo mais do que louvou e ainda me deu muito bicho no Campeonato Brasileiro da Série B de 2004. É uma honra esse reencontro com você aqui no Fluminense, velho. Obrigado pela lição de vida. Valeu, Daguinho. Boa tarde a todos. Você resumiu bem aí, né, a minha história. Eu além de atleta, eu era um torcedor do Bahia, né? Eu não queria falar sobre isso, para não expor a gente aqui, quando né? eu entrava no campo, eu defendia com unhas e dentes de verdade. Às vezes acabava me excedendo, né? Em um clássico totalmente acirrado no Barradão. A gente tinha ganhado o primeiro jogo da final por 3-1, poderia ter sido até mais, mas enfim, foi 3-1 o placar. E o segundo jogo, houve alguns equívocos de arbitragem, onde eu acabei que me excedi demais e fui expulso. Pera aí, rapidinho. Você excedeu demais, deu uma voadora no cara. Ainda bem que Quem bate não esquece. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Ainda bem que não tinha o VAR. O VAR de hoje, ainda bem que não tinha essa tecnologia que existe hoje, né? E acabou que eu fiquei 1 ano sem jogar. Nós tivemos
naquele ano de 2003, no ano seguinte, a minha punição, o Bahia subiu diversos jogadores da divisão de base, né? Sim, sim. E todos tiveram bastante oportunidade dentro do estadual, dentro da Copa do Nordeste, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, embora tenha sido um Campeonato Brasileiro muito difícil para o Bahia naquele ano de 2003. Mas para as categorias de base foi muito importante, porque teve muitos atletas ali que acabaram tendo as suas oportunidades dentro da equipe profissional. Podemos lembrar alguns daquela geração? Eu acho que o que teve mais sucesso assim foi Cícero, né? Ganhou do Fluminense, no Grêmio. Ganhou dois Libertadores, ganhou Libertadores pelo Grêmio. Elias, Márcio, né? Bruno também, que teve uma trajetória importante no esporte, Bruno lateral Recife. esquerdo. Márcio Coruja, né? Que é o segundo goleiro artilheiro da história do futebol brasileiro, né? Exatamente. Que fez história lá em Goiás, né? No Atlético. Luiz Alberto, Neto Potiguar, Jairzinho, eu tô querendo lembrar. Ari, Fabiano, lateral direito. Do meio de campo tinha quem mais, meu Deus? Ataque tinha. Não, aí já não era base. Enfim, uma geração bacana, né? Então, aí tinha também o Luiz Fernando, zagueiro, né? Gustavo, tá em Minas Gerais, né? Isso, tá em Minas Gerais. Luiz Gustavo que tá em Minas Gerais. Não, Gustavo. Gustavo E o Luiz Fernando está em Minas Gerais. E vocês ainda foram alicerce para uma outra geração bacana, Danilo Rios, Bruno. Aquele Bruno que jogou no Palmeiras, que estava em Portugal, lembra? O meio que virou atacante. Bruno César, né? Já tem uma galera massa aí. É porque assim, ó, só para contextualizar. A base do Bahia nessa época aí de Alisson passou por uma reformulação muito grande, porque o grupo Oportunity entrou, meteu dinheiro e trouxe Bobô para tomar conta de tudo, né? Então o Bobô montou estruturou uma base muito forte. O João Marcelo, que é o nosso comentarista, trabalhou nessa época. O Marcelo Chamusca, Carlos Amadeu Finado, que chegou na seleção brasileira de base. Então, assim, Nelsinho. era exemplar a base do Bahia, né? Exatamente. Tanto de critério de captação, de formação, né? E de índole, né? Todos meninos massa, meninos direitos, né? O que não era direito, eles consertaram. E hoje virou uma referência de liderança, de idoneidade, né? Porque Alisson é conhecido muito pelo respeito na comunidade de futebol, né? Eu acho que essa daí é a minha maior vitória, porque o dinheiro não me compra de verdade. Eu consigo manter essa linha que eu aprendi com os meus pais e eu tento levar isso para a minha vida e estendo isso também para os meus filhos e para aqueles que estão próximos de mim.